noite, amigos do programa Pauta Livre. É segunda-feira, que coisa boa! Sabe que dia é esse? 1º de janeiro de 2024. 2023 se foi. Terminamos o ano com muita alegria, festa na virada para a grande maioria das pessoas. Eu, pelo menos, tive esse privilégio e espero que vocês também tenham tido, junto com os seus familiares, que sempre é uma comemoração. Outras pessoas dizem ano novo, tudo novo. Não, no nosso programa não tem tudo novo. Coisas diferentes são os estúdios, os visuais que mudam. A qualidade de som e imagem não tem por que mudar. Vocês, nós só temos a somar, não a mudar. Que venham mais e mais espectadores. E é por isso que eu peço que vocês continuem conosco. Que curtam, comentem, compartilhem, divulguem o link para outras pessoas, para que nós tenhamos mais e mais pessoas e mais sucesso. Conta remunerada? Não temos. Patrocinadores? Não temos. O que importa é nós termos essa relação de amizade, poder conversar todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. E como sempre, transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com imagens inéditas. Até agora estamos conseguindo manter desta forma, o que nos traz muita felicidade. Então, nesse 1º de janeiro, eu só tenho que desejar a vocês que nós todos tenhamos um ótimo ano. Que tenhamos sempre alegria, emoção, felicidade e principalmente saúde conosco e com os nossos familiares, os nossos amigos. Gostaríamos nós que fosse para todas as pessoas, mas isto não é possível. Nós só podemos nos comunicar ou desejar alguma coisa a alguém que nós conhecemos, que conseguimos nos comunicar. E é por isso que nesse programa também teremos 3 estúdios. Esse aqui é do preâmbulo. Depois, no estúdio 1, aquele que eu vou interagir com vocês, um outro visual de estúdio. Estúdio 2, da nossa sinopse, um outro visual. O dia hoje foi muito lindo, muito quente, principalmente na nossa região. E quem está na praia, aproveitando, parabéns a eles. Mas você que está conosco, seja veraneando na praia, seja em deslocamento, o nosso programa está na palma da sua mão, que é no telefone celular. Você que já chegou em casa, dê um tempinho, assista a nossa live. Dê uma cutucadinha pelo menos e também assistam as notícias, informações que nós estamos trazendo, em razão de que vocês não precisem assistir aos jornais. Nós trazemos normalmente aquelas informações que interferem no nosso dia a dia ou estão acontecendo ali do outro lado da nossa porta. Isso é que nós fizemos todo o ano de 2023 e pensamos em fazer também no 2024 e manter esta popularidade e essa confiança que vocês têm nas nossas informações e até o palco devido para cumprimentar amigos, dar parabéns. Falando em parabéns, hoje nós temos um aniversariante. É o Joel Américo. Ele é desportista, né? Do nosso amador. Ele joga no Império, ali de Canoas, onde ele reside. Joel Américo, os nossos parabéns, muitas felicidades no dia de hoje. Se vocês tiverem conhecimento de outras pessoas que estariam de aniversário no dia de hoje, mantenham contato conosco ou divulguem ali enquanto estiverem compartilhando conosco. Mas dentre as notícias que nós teremos hoje, vamos logo às notícias. Isso é só o preâmbulo, é só um toque do que nós teremos dentro do nosso programa. Se vocês questionarem, é claro, nós teremos outras informações mais detalhadas em números e em nomes que estejam na imprensa, na nossa sinopse. Mas se vocês acharem que esse aqui ainda não são as notícias devidas, tragam a nós outras informações que vocês tenham, e além de
cultura, algo que seja útil também, além das informações, a nossa inteligência, para que nós tenhamos mais e mais saber, que é uma luta constante de todos nós. Pelo menos é o meu caso, e acredito que o de vocês também, que o saber nunca é demais. Hoje nós tivemos um terremoto e possibilidade de um tsunami lá no Japão, de uma escala de 0 a 7, e ele teve a escala de 7, terrível. Prédios desabando, desmoronamentos, e até agora as equipes de salvamento computaram 4 mortes, mas poderão haver mais. E segundo a Embaixada do Brasil, não tem informação de que nenhum brasileiro esteja dentre essas vítimas fatais. Também coisas estranhas aconteceram, incêndios, chão rachado, casas destruídas. Tudo isso acontece num terremoto desta natureza. Nós não temos essa visão, pelo menos nós aqui no Brasil, ou quem não saiu do Brasil, porque aqui não acontece fenômenos desta natureza. Outro fato trágico nesse final de semana foi jovens mortos que passaram mal após, dizem alguns que seria, agora já tem são canais diferentes, vertentes diferentes, investigações estão acontecendo, que foi lá na praia de Camboriú, próximo à rodoviária, um veículo de luxo, um BMW, em que 4 jovens estavam mortos. Uma jovem e 3 homens. Eles dizem, alguns já dizem até que eles passaram mal por comer um cachorro-quente. Mas, segundo as investigações mais fortes, seria uma intoxicação por uma falha no condicionador de ar do veículo que expeliu gás carbônico. E foi uma noite relativamente fria na praia, e eles devem ser intoxicados porque estavam com o veículo com o motor ligado e estacionado. Isto são as primeiras investigações, mas foi uma tragédia com certeza. O Kim Jong-un volta a fazer uma ameaça de ataque nuclear e fala em guerra. Ele é lá da Coreia do Norte, aquele ditador que está sempre ameaçando os demais países, né? E agora diz que tem uma bomba atômica e tem uma refinaria, dose, tem uma empresa, né? Não saberia dizer o que seria, né? Mas agora ele produz também a bomba atômica, segundo diz ele, né? A Mega Sena, aqueles milhões que foram divididos para 4 apostadores, mas vejam só a vontade de ganhar dinheiro, e tem que ter dinheiro também, né? Um apostador, até saiu como curiosidade, ele apostou R$193 mil num jogo com 20 números. Sabe quantos acertou? Somente 3 dezenas. A sorte não é para quem quer, a sorte é para quem tem. E se você tiver sorte, ela bate a sua porta com certeza. Eu não sou apostador, e nesse sentido eu não faço apostas. Eu deixo de lado esse ganho aí para vocês que apostam. Eu não desiludo ninguém, eu estou dizendo a minha maneira de me portar. Não faço apostas de jeito nenhum. Lá em São Paulo, um casal foi preso suspeito de envolvimento da morte de um influenciador. Foi lá na Grande São Paulo, no interior, né? Esse influenciador havia desaparecido. Aí um vizinho disse que sentiu um cheiro forte, foi na casa desse casal, sendo que o homem era amigo de infância desse influenciador, e o corpo dele foi encontrado enterrado. Esse casal foi até a delegacia ser ouvido e de lá não saiu. Foi decretada a sua prisão temporária por 30 dias. Vamos ver o que a polícia
descobre em cima disso. Também nós temos o desaparecimento de um helicóptero. É lá em Caraguatatuba, litoral norte do estado, e lá de São Paulo, né? E esse piloto, ele é o piloto dos famosos, acostumado a transportar famoso piloto. O helicóptero também estava dentro de todas as normas, segundo a empresa, né? E ele levava 3 passageiros e se comportava até 4 passageiros, então estava com a sua carga normalizada. Era um casal que contratou o voo e mais um outro homem. Não se sabe se parente ou não, mas o que importa é que ele saiu ontem à tarde e depois sumiu. E esse lugar é muito amplo e passa e tem arbustos, e a Força Aérea está fazendo buscas no local, mas ainda não encontrou. Ele só sumiu, simplesmente não se sabe. Também uma explosão matou 3 pessoas e deixou 14 feridos. Os bombeiros ainda fazem busca. Isso aí foi lá em Aracaju, no Sergipe. A coisa, o final de ano não foi muito bom, muitas tragédias houveram. Também um daqueles pancadões lá em São Paulo, um jovem abordado pela polícia, foi morto, ele era foragido. Existem várias versões, mas o que importa é que esse jovem foi morto pela polícia, com certeza, só que as versões é que são conflitantes. Temporal causou alagamentos e deixa pessoas ilhadas e destrói casas. Isso é lá em Minas Gerais. É a nossa virada do ano. Aquele jogador, o Luan, do Grêmio, ele foi escorraçado e foi um fracasso no Corinthians, e ele fracassou também no Grêmio. Seu contrato foi desfeito. O Grêmio não tem mais, desfez o contrato com o Luan. E eu não sei por que razão que foi feito esse contrato. Foi a pedido do Renato, mas ele não disse a que veio. Não mostrou nada, embora que a torcida o tivesse como ídolo, né? E quando ele entrava era ovacionado das poucas vezes que ele entrou. Mas assim é o nosso futebol. É um jogador que já foi em outras épocas considerado o melhor da América. Mas parece que a sua carreira está chegando ao fim, o que é muito triste. Uma apelação do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feito ao Supremo. Sabe quem será o relator? O Zanin. Ele será o relator do recurso sobre a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele ainda tem, se ele for absolvido nesta, ainda tem mais outras inelegibilidades. Esta é daquela reunião que ele teve com os embaixadores e a pedido do PDT ele foi tornado inelegível. Mas tem mais ainda, essa é só uma delas. Jogador Neymar, aquele jogador que o pessoal diz que está denegrindo a sua imagem como cidadão, um cruzeiro que ele programou, convidando muitas mulheres, inclusive foi chamado o Cruzeiro da Orgia. É a imprensa que diz isso, né? E ele diz que pede desculpa por não ter dado a atenção devida aos convidados que estavam com ele no navio. Vejam só, no navio, e ele não teve condições de dar atenção aos convidados. Isso num cruzeiro, né, que ele programou. Também, mudando de assunto, o Exército volta a emitir autorização para atiradores civis, os CACs, após 1 ano. E agora a licença será por 3 anos e não mais por 10 anos. Segundo a imprensa, também as estradas gaúchas registram um movimento intenso neste retorno no dia de hoje. Com certeza, isso aí
era sabido, né, que aconteceria esta volta. Basta dizer que o pessoal pediu que fugissem do horário de pique. Mas com essa quantidade de veículos, principalmente do litoral, também estavam na serra, é muito difícil que as pessoas possam se coordenar nesta vinda aí. Essa terça-feira também ela terá calor e pancadas de chuva, segundo a previsão. O El Niño, ele tem ventos mais fortes em 2024 e as previsões não são boas. Ele vai vir com tudo. É isso aí. Mais de 25 toneladas de resíduos foram recolhidos após o Réveillon na Orla do Guaíba, que também foi bem agitada, com shows ao vivo, muitas pessoas, e a sujeira é inevitável. Eles que colocam lixeira em todo lugar e pediam que as pessoas botassem as sobras do que fosse alimentar, tomar bebidas nas lixeiras. Mas essas recomendações não são obedecidas pelas pessoas. É uma questão de cultura, e infelizmente a nossa cultura não é boa nessa área, pelo menos. Também o Henry foi uma das primeiras crianças a nascer em Porto Alegre em 2024. É o nome desse bebê felizardo. Também já foi avisado que carros elétricos que estourarem as cotas de importação pagarão tarifas. Já foi avisado pela Fazenda, né? A Palestina vai disputar a Copa da Ásia sob a sombra da guerra de Gaza. Eu acho muito difícil essa disputa, mas foi confirmado agora, né? Também hoje, milhares de soldados israelenses foram retirados da faixa de Gaza. Quem disse isso foi Israel mesmo, né? Apesar que muitos ficaram ainda naquele lugar que são chamados os enclaves, né? Também a Suprema Corte de Israel invalida a disposição-chave de reforma judicial do primeiro-ministro do Netanyahu. Também agora o Cruzeiro fez um contrato com um novo treinador, é o Nicolás Larcamón. Ele estava no México e se despediu e está vindo para o Cruzeiro. Também no esporte ainda, livre para assinar pré-contrato, aquele grande jogador Mbappé deve receber uma proposta do Liverpool. Quem diz isso é um jornal. O presidente do Banco Central diz não acreditar em recessão no Brasil em 2024. Não esqueça que ele foi muito combatido pelo Haddad, Simone Tebet, pelo presidente Lula. Mas eu acredito que o encontro de Natal aí que ele fez com o presidente Lula mudou a sua concepção. Parece que as coisas mudam depois de uma pequena confraternização, né? Em 2024, os analistas já dizem que o governo terá que negociar cada vez mais com o Congresso. É o que os analistas estão dizendo. Também a guerra não para, né? O Hamas disparou foguetes em direção a Israel nesse primeiro dia de 2024. Israel também já disse que espera uma sequência de combates em 2024 à medida que retira as suas tropas de Gaza. A Receita Federal inicia um processo de adesão ao programa de pagamento de dívidas sem juros e sem multa. Isto é muito bom aos devedores. Um casal foi preso em espancamento de criança. Foi no Vale do Caí. Em 2023, o governo do estado realizou 7 missões internacionais para estreitar relações com importantes setores do cenário mundial. Agora, depois de todas aquelas inundações, produtores querem recuperar áreas atingidas no Rio Grande do Sul. A Polícia Penal
desencadeou 3 revistas gerais em unidades prisionais do nosso litoral gaúcho. Também nós teremos, dentre essas notícias, que sob a influência do El Niño, o janeiro deve ter bastante chuva, temperaturas e acima da média. A Ucrânia também afirma que interceptou quase 90 drones russos horas antes do Ano Novo. O pessoal não respeita nem essas datas. É terrível e a guerra cada vez mais acirrada. O presidente Lula assinou uma medida provisória para a descarbonização da frota nacional aqui no nosso Brasil. Agora sim, essa notícia é muito importante e é uma má notícia. Mas ela é importante por causa da ironia do ministro Paulo Teixeira. Ele é da reforma agrária. Ele ironizou e dizendo que aqueles patriotas que seriam do agro não precisam mais acampar na frente dos quartéis e ficar tomando chuva, porque agora a coisa havia melhorado a nossa economia. Em dezembro, ou por causa do anúncio da Petrobras de reduzir o óleo diesel em 30 centavos por litro. Mas ele está muito mal informado e ele não consegue se entender nem entre os ministros. Aqui vem a notícia que eu quero dizer para vocês que já estava previsto. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a reoneração integral do diesel retorna nesta segunda-feira. Sabe quanto vai o litro do diesel agora? 35 centavos mais caro. Ministro, fica ironizando aí as pessoas, os bolsonaristas, mas pouco está entendendo do contexto da pasta da gestão, dos ministérios aí do presidente Lula. Esse aí, até vou reformar, é o Paulo Teixeira, esse ótimo ministro. Um jornal uruguaio elegeu o Germán Cano, do Fluminense, o rei da América. E segundo eles, no conceito deles, o Luiz Soares ficou em segundo lugar. E eu disse que jornal é uruguaio, né? E para terminar o nosso preâmbulo, aquela corrida tradicional do Brasil, virada do ano, a São Silvestre, foi vencido pelos tradicionalmente bons corredores, que são os quenianos, tanto no feminino quanto no masculino. Mas vamos lá ao Estúdio 1 e Estúdio 2 dos nossos amigos, que já estamos começando essa nossa live do 1º de janeiro. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo.
Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, boa noite! Estamos ao vivo aqui com o programa Pauta Livre. 25 graus a temperatura. Aqui na nossa região, tempo bom, sem promessa de chuva, embora que amanhã diga que existe a possibilidade de pancadas de chuva. Aqui estamos nós com esse estúdio 2. É só um estúdio de um ano de 2024. Cada vez mais lindo. Eu disse que não havíamos mudaríamos o visual dos estúdios. É muito bom. E o público, então, não se muda de jeito nenhum, porque é um público vencedor. É aquele que está sempre conosco. Hoje é uma exceção à regra. Embora que seja uma segunda-feira que normalmente tem bastante espectadores, lá na sexta nós tivemos uma quantidade imensa de espectadores, mas nós reconhecemos que o dia de hoje são pessoas que estão chegando de viagem, tipo meu irmão, o Coronel Severo, outros que ainda estão veraneando, aí não se preocupariam em estar na nossa live, mas tudo isso soma, e é muito bom, e é por isso que nós temos o prazer de ter essa qualidade de imagem e de som, e não vamos mudar. A guerra, Israel e o grupo Hamas está muito acirrada, mas mesmo assim, uma primeira etapa de retirada da faixa de Gaza, o governo de Netanyahu já disse que milhares de soldados israelenses foram retirados da faixa de Gaza já nesse dia 1º, mas muitos ainda ficam lá no enclave, naqueles lugares mais conturbados. Aquele técnico mexicano Nicolás Larcamón agora está assumindo ao Cruzeiro de Minas, aquele time do Ronaldo, o nosso Ronaldo, aquele goleador. E também o Grêmio anunciou o fim do contrato do Luan. O Luan, depois de ter sido um grande jogador, já deu adeus à sua carreira, no meu modo de ver, né? Sendo escolhido o melhor da América numa temporada, indo para o Corinthians, ganhando muito dinheiro e lá ficando fora dos planos do time por muito tempo, faturando. Foi escorraçado pela torcida do Corinthians e daí veio para o Grêmio. Mas não disse em momento algum a que veio, né? Também hoje ontem à noite nós tivemos a morte, pelo que tivemos notícia, num dos bailes funk, pancadão, lá em São Paulo. Foi um foragido que foi morto pela polícia, que, segundo disseram, ele reagiu à abordagem policial e não aceitou. Aquele influenciador que, com muitos espectadores, o Felipe Neto, ele agora se mostrou bem arredio para evitar ser cancelado, ser criticado. Ele diz que agora em 2024 no seu Twitter, ou X, que é o caso, ou X, será fechado. Ele não quer contestação, ele quer expor as suas ideias sem contestação ou sem ser chamado de qualquer coisa. Mas não esqueçam que quando ele era contra o presidente Lula, da qual ele fez muita força e tentou influenciar muitos dos seus seguidores, que ele tem milhões e milhões, para a eleição do Lula, mas naquela época ele disse que, quando ele era contrário, ele disse que quem votava no Lula seria corrupto ou burro. Eu não sei em que faixa ele se encaixava, mas depois mudou a sua concepção. Esse é o Felipe Neto que nós conhecemos. Também ontem de madrugada no Paraná, lá no bairro Farolim, a polícia militar foi chamada que haviam
tiros, disparos, inclusive de fuzil. Havia uma grande quantidade de marginais. Então, em confronto com a polícia militar, 7 deles foram mortos. Foi na madrugada de ontem. Não foi nada bom para os marginais. Isso aí foi no Paraná. Também nós temos aquela que nunca fez nada, não tem influência nenhuma, é só filhinha da mamãe, a Xanxa. A Xaxa. Ela é a filha da ex-rainha dos baixinhos, que foi há muito tempo. Agora não consegue nem andar nas ruas pela aversão que as pessoas têm a ela. Mas a sua filha também nasceu em berço de ouro, sempre estudou nos Estados Unidos, nunca pegou um ônibus, mas ela é a nova garota propaganda da Electrolux ou dos cosméticos L'Occitane. Eu não sei qual a influência que essa empresa acha que elas têm, mas eu acho que vocês, se avaliarem bem, vocês veem que ela não tem utilidade nenhuma. Então eu acredito que essa marca também não tem a grande vontade de vender ou de induzir as pessoas, porque alguém que sempre nasceu em berço de ouro, teve uma boa vida, fatura um monte aqui, e eles disseram em outra oportunidade, ele era seu esposo, um cantor que a gente pouco conhece, e também a sua mãe, a Xuxa, diziam que tinham que sair do Brasil, porque o Brasil não tinha condições. Mas agora, o casal Xaxa e o seu esposo esnobaram lá numa mansão em Angra dos Reis, no Natal, e mostrando a sua cachorrinha, que ela ia tomar o seu banho. Debochando do povo ou das pessoas comuns. Esse pessoal vive em outro mundo, faz campanhas políticas e de política não entende nada. Essa é a garota propaganda da Electrolux, a Xuxinha ou a Xaxa. É isso aí. Agora sim, vou dar uma passada lá no estúdio 1. Aqui está um outro estúdio com aquela qualidade que é reconhecida por vocês e também por mim. Também tenho o prazer de estar, porque vejam só, a nossa emissora, ela é web, mas ela tem toda uma apresentação de uma emissora profissional. Não temos patrocinadores, temos vocês que dão toda essa qualidade. Claro que nós começamos as nossas edições às 21 horas, pontualmente, mas agora nós vamos responder. Primeiro estávamos interagindo com os nossos espectadores, mas agora vamos responder ao vivo, porque agora estamos direto com a live. E o preâmbulo já aconteceu. Temos muito mais informações, mas se vocês nos questionarem, nós vamos tentar responder ou até levar para outro caminho, se acharem que não é o objetivo direto desse programa. É vocês é quem mandam. Eu fico só aqui de âncora, só tentando coordenar. E 2024 que seja dessa forma e continuamos de vento em popa. Primeiro, hoje atacou o casal 20 tradicional da nossa live. A Janei Lima, a representante da ala feminina, indiscutivelmente assídua espectadora. E ela é a esposa felizarda do capitão Henrique da Silva e Silva, também meu amigo da turma CFS 1972 e residente na zona norte de Porto Alegre. Por isso que eu sempre brinco que eles são o casal 20 do nosso programa, ou da zona norte de Porto Alegre. Depois entrou o meu irmão, o Coronel Severo, ou FIPA para os amigos, que a intimidade é necessária aqui no nosso programa para que nós tenhamos uma boa conversa e uma conversa de amigo para amigo, o que é muito legal e salutar. Nos respeitamos e até na gozação, brincadeira quanto à ideologia política ou quanto a times do coração, nós fizemos aquela corneta necessária, que é necessário o contraditório, mas sempre com respeito e educação. Isso é muito bom. Esse é o público seleto, mas não uma seleção natural. Nós não discriminamos ideologia política, cor, raça, sexo, se é adulto, se é criança,
Tudo bem, o nosso programa tem essa liberdade, é um programa democrático. O meu irmão, então, o Coronel Severo, complementando, eu me inspiro conversando e fico divagando, que é muito bom com vocês, porque o programa tem essa finalidade, é uma conversa entre amigos. As notícias são um detalhe, se precisarem ou necessitar que elas sejam dadas, tudo bem, nós ficamos contentes. Mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é a aproximação que a internet nos permite e que nós estejamos sempre conversando. E meu irmão disse assim, boa noite, um bom programa. Chegamos há pouco da Belembé, isso ele diz que é ele e a esposa dele, a Valéria, e ele reside lá no Guarujá, zona sul de Porto Alegre, também uma zona linda, além da Belembé, da qual ele veraneia. E ele diz assim, o trânsito intenso. Desejo um ano de muita luz a todos do Pauta Livre, que não para nunca. Parabéns, nem feriado, o pessoal até achou estranho. Vai fazer programa hoje que é feriado? Não, feriado não interfere em nada. As notícias não param. Então nós também sempre temos assunto, às vezes notícias boas, notícias ruins, mas temos que dá-las. Tem pessoas que às vezes não lêem um jornal e dizem, esse jornal é só crime, chega a verter sangue, segundo as pessoas dizem, mas é necessário. Nós temos que saber o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de ruim, para que nós saibamos também nos defender e, além de nós, orientar os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos, como é o caso de alguns. Então nós temos que sempre nos atualizar e saber o que está acontecendo. Embora que não concordemos em muitas coisas, mas temos que saber que ela acontece, coisas boas e coisas ruins. É o caso da aproximação, falo agora do nosso espectador mais distante, que é o João Batista Romeiro. Ele fala lá de Arujá, São Paulo. E ele diz assim, boa noite, meu amigo Severo. Um grande abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Um feliz ano novo. É um novo para todos os amigos. Saúde e proteção divina. Arujá, São Paulo. E ele é muito católico, inclusive ele é do coral da igreja lá em Arujá, São Paulo. É católico assíduo. Muito obrigado, João Batista, por estar conosco. Ele havia prometido que mandaria um vídeo, inclusive com a sua mãe, a dona Elvira, que também é nossa espectadora no dia de hoje, mas ele disse assim, na quarta-feira eu mando um vídeo com a minha mãe. Hoje foi muito corrido aqui em São Paulo, Arujá. Muito obrigado. Depois o Alexandre, eu vou ficar no aguardo, hein? Depois o Alexandre Marques, esse sim está veraneando lá. Ele é da zona norte de Porto Alegre, mas está veraneando em Cidreira e só vem ao final da temporada. Às vezes, muitas vezes ele tem problema de internet, como tinha lá na sexta-feira, até porque o tempo se apresentava ruim, com relâmpagos e trovoadas, mas hoje parece que está tudo legal. O Alexandre Marques disse assim, uma boa noite, Severo. Um ótimo ano de 2024 com bastante saúde e o restante a gente conquista. E ele diz assim, uma aposta que ganharam na Mega Sena é de Arroio do Sal. Arroio do Sal é uma praia do litoral norte do o Rio Grande. E eu disse que não tinha conhecimento desse fato. Parece que um havia sido via internet, que a Caixa informou, e essa não estava identificada. Aí o Alexandre Marques disse assim, amanhã começa a Copa São Paulo para a dupla Grenal. O Juventude e o São José, que tem um sobrinho meu que joga na lateral direita, no Zequinha, que é o nome carinhoso, como é chamado, o São José. Aí eu disse que o seu Alexandre Marques é árbitro, mas também tem boleiro na família. E falando em boleiro, também entrou um outro amigo, filho do Casal 20, é o Richard, está nos dando um boa noite. Muito obrigado, Richard. E é muito bom. Então, aí que tu estás passeando na casa dos teus pais, na Zona Norte de Porto Alegre, todos estão atentos ao nosso programa Pauta Livre, o que é muito bom. É muito bom, por isso que eu digo, o tempo urge, passa rápido, mas a facilidade com que se faz o programa diante da qualidade e as pessoas conversando conosco, isto vai que é uma beleza. O João Batista, até complementando o que o Alexandre Marques falou, ele disse assim, Salvador, Bahia, Despacho, Minas Gerais, Redenção no Pará, Ipirá,
Santa Catarina. E uma aposta feita pela internet. Esses são os 5 lugares que saíram os prêmios milionários da Mega Sena da virada em 2023. Então ele está complementando alguma coisa que o Alexandre Marques, e como ele falou que talvez que não estivesse identificado, que é o que eu sabia antes de iniciar o programa, seria de Arroio do Sal, mas vamos deixar a confirmação. Até agora nós ficamos com a informação dada pelo Alexandre Marques, que eu não havia visto antes do programa, então não parte de mim, parte de vocês. Vocês também colaboram no nosso programa com as informações e as notícias que vocês têm. O Alexandre Marques, assim, ó, ele é expert, é do Expresso da Base, é expert na área do esporte conosco. O Grêmio fez a lista de dispensa do elenco. São eles, o Luan, o YouTube, o Gustavinho e o Bruno Alves. São pessoas que não tem mais vez no elenco do Grêmio Porto Alegrense, e realmente tem que dispensar aqueles jogadores que não estão no contexto, até para renovar e também não deixar um elenco imenso com pessoas que não serão utilizados, pelo menos por treinador. Ainda não confirmou a renovação, que é o caso do Renato, que nós acreditamos que ele vai continuar. Segundo ele brincou, já estaria tudo acertado, só faltava a caneta. O João Batista Romero também disse: eu já deixei o meu like e aquele ok. Também diz o nosso amigo, o Laurino Nispit, esse sempre confirma o like e o sininho. É ali de Nova Santa Rita e é nosso espectador assíduo também. É o pequeno grande goleador, porque ainda joga em várias equipes, no nosso amador e o varziano, e está nos desejando um feliz ano novo. Aí a dona Elvira, ou dona não, a Elvira, que nada de dona, a Elvira, a mãe do João Batista, ela assim: boa noite, Severo, um feliz ano novo para você e todos do Pauta Livre. Muito obrigado, Elvira. Esse aí de dona só nos envelhece. Se alguém vier me chamar de seu aí, eu também não vou gostar de jeito nenhum. A minha mãe brigava: Deus o livre que o cobrador no ônibus não olhasse a sua carteira para ver a idade, embora que ele soubesse que já passava muito mais de idosa, mas a vaidade não permitia que ela aceitasse isso. Ela brigava com o cobrador. E assim que tem que ter autoestima. Ser chamado de velho, o cara pode ser velho na natureza da gente, o corpo já massacrado pela natureza, mas a mente tem que continuar jovem, sempre se renovando, porque nós temos muitas obrigações com nossos filhos, com nossos sobrinhos, nossos netos. Isso nós temos que sempre estar nos renovando. E a internet, a informática nos dá essa possibilidade. Não podemos nos entregar em hipótese alguma, até que o velhinho nos chame, e sempre esperamos que ele demore mais e mais, mas sabe o que faz? Mas nos protege. Isso é muito bom, porque nós temos saúde, energia, alegria de estar nos comunicando. Melhor que isso, impossível. O Laurino Spitz disse assim, ó: amigo Severo, lá no sábado fechei o ano participando de um Grenal. Foi no campo do São Jorge, em Canoas, aonde o resultado foi Grêmio 4 e o Inter, e daí que teve vários atletas que eles trouxeram suas doações, mas não disse quanto foi, 4 a quanto, Lauri? Parou aí o teu score, mas o foi bom é que tu tens aquele dom de arrecadar bens, ajudar as pessoas, donativos, e isso tu faz sempre com aquele teu gol de Natal, e principalmente, além de ajudar outros atletas, crianças também, que não têm condições, também vou a Nair lá da Encruzilhada do Sul, que é aquele asilo que tu leva doações todos final de ano. Ainda tem tempo de tu dizer quanto foi esse Grenal. Tu falou Grêmio 4 e o Inter só disse que teve várias doações, mas tem que dizer o score, Lauri, com certeza. 21 horas e 48 minutos. Eu quase que só tenho falado do Estúdio 1, mas tenho que vir aqui no Estúdio 2, também para mostrar para vocês que existe o Estúdio 2 para
e muita qualidade do nosso programa, o que nós ficamos bastante contentes. O João Gomes, aquele homem que teve uma história, um homem humilde que saiu lá do sertão do Nordeste, ele é o rei do piseiro, mas ele está sendo cancelado por apoiar abertamente ao presidente Lula na eleição, e ele terá show em Porto Alegre. Aí vocês sabem o que fazer. Eu acho que esses artistas, pessoas importantes que têm uma carreira linda, não deveriam se posicionar quanto às eleições, porque o voto é secreto, então não precisa se posicionar. E depois acontece isso, eles são cancelados e ficam a ver, né? E o engraçado é que eles dizem que os eleitores de Lula foram 600 milhões, mas eles falam em cancelamento só por eleitores do Bolsonaro ou bolsonarista, como eles dizem. Eu não estou entendendo a ordem das coisas. Também na guerra, a resposta ao ataque russo na sexta-feira e no sábado, a Ucrânia bombardeou a cidade russa de Belgorod, a 30 quilômetros da fronteira. 14 mortos e 45 feridos. É mais um capítulo daquela guerra que já se arrasta há muito tempo, e é muito triste que isso esteja acontecendo. A deputada Thalia, ela é do PSOL, né? Para tirar a culpa do governo no corte de verbas para a educação em 2024, ela diz que a direita é que votou nesses cortes, o que na verdade a maioria no Congresso é alinhada à esquerda, ou seja, ao presidente Lula, até por causa das emendas parlamentares compensam a falta de articulação da política. Então, isso quer dizer o quê? A articulação política do governo é que não está funcionando bem. Então, botar culpa nos bolsonaristas, que são uma minoria no Congresso, é um grande engano da deputada Thalia, mas ela é do PSOL. PSOL é alinhada ao PT. Então, vai esperar o que desse partido ou de uma deputada? Nada mais do que isso. Em 2 de junho de 2020, o presidente Bolsonaro editou: "A gente lamenta todos os mortos, mas o destino de todo mundo proclamou o Whindersson, reclamou e disse que ele seria negativista e tudo, é o Whindersson. Mas agora ele respondeu: então morre Satanás. Isso lá em 2020. Aquele que está envolvido daquela fake news feita pela Choquei, de uma jovem que teria um relacionamento com ele. Mas na época que o presidente Bolsonaro falou, ele se fazendo morre Satanás ao presidente Jair Bolsonaro, né? Mas agora ele se faz de bonzinho, com mensagens de estar envolvido nesta fake news da Choquei, investigada como provável indicação de suicídio da Jéssica Canedo. É o Whindersson Nunes, aquele grande influenciador. Agora, para se fazer de bonzinho, ele vem com um jeito, mas em outra época, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele condenava quando dizia que algo estava acontecendo. Esses influenciadores dizem uma coisa e fazem outra, né? Esse pessoal aí. Mortes por dengue também bateram recorde pelo segundo ano consecutivo aqui no Brasil. Mesmo assim, a saúde ignora a vacina importada contra a dengue e pretende esperar até 2024 pela vacina nacional. Uma tossezinha e uma hidratada. Sem logo. Na época do presidente Bolsonaro, uma vez que ele não negociou, não comprou vacinas, ele foi chamado de negacionista. E agora, o governo atual, o que vocês poderiam chamar? Mesmo essa morte, esse recorde de mortes por dengue, e eles não querem importar a vacina.
estão aguardando uma nacional que ainda não foi produzida ou não foi aprovada pela Anvisa. O que eles se diriam do atual governo? O pessoal não diz isso? Mudou o governo, mudou a consciência das pessoas. É muito estranho. A vitória do presidente Lula foi muito comemorada nos presídios e também nos estúdios da Rede Globo, mostrado pela própria emissora. A emissora já teve seu pagamento, recebe o maior quinhão de emissoras de TV. Agora, quanto à compensação lá nos presídios, por comemorarem a vitória do presidente Lula, eu ainda não vi, mas deve ter. Assistam às notícias que nos próximos dias aí poderá haver essa compensação. Daquela saída temporária, mais de 300 presos foram presos só em São Paulo, com aquela saidinha de Natal. É a nossa lei. O preço do diesel reduzido pela Petrobras em 30 centavos em dezembro vai ter um aumento de imposto nas distribuidoras em 2024. Irá para R$ 3,50. E segundo o Haddad, não será para os consumidores, serão para as distribuidoras. E vocês acreditam nisso? Desde quando que a distribuidora não repassa o preço do combustível comprado por eles ao revendedor? Mas é uma piada pronta pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Na Libéria, lá no sábado, um caminhão de combustível que tombou na estrada, ao ter o seu combustível saqueado por pessoas, ele explodiu. Foi uma tragédia imensa, matando 40 pessoas na hora e dezenas de pessoas feridas. Isto foi lá na Libéria. O jogador Neymar, que organizou um cruzeiro, foi chamado Cruzeiro da Orgia, denegrindo a sua imagem de um cidadão legal, e queimou a sua imagem como atleta e como pessoa. Isso quem diz é a crítica da imprensa, não somos nós que produzimos isso. Na madrugada de sábado, o cantor Alexandre Pires cancelou o seu show que faria a 1h da madrugada, após, por volta das 0h30, um homem ter caído no mar durante a viagem de navio. Caiu do seu camarote e desapareceu no mar. Então, Alexandre Pires mostrou aos empresários que o haviam contratado de que não haveria clima para que ele fizesse um show, e foi suspenso. No sábado, também, o dia 30, o presidente da ABANF, que é a Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, ele era bombeiro militar, soldado Potiguara Galvão, em uma decorrência de uma explosão numa residência, num local de fabricação de fogos, em Caxias do Sul. Ele estava com mais 2 pessoas e parece, segundo disseram, não foi bem explicado, teria havido um tiro acidental e causou uma explosão. E ele fugiu para um lado oposto e não se salvou, faleceu nessa explosão. As outras 2 pessoas que estavam com ele conseguiram se salvar. Aquela atriz global, a Glória Pires, muita história, teve muitas boas novelas, ela cantou o Lula lá nas eleições e o eleito presidente Lula. Agora está sendo boicotada com seus produtos de cosméticos bem Glória. O pessoal está, e eu não entendo, os 60 milhões do eleitores do Lula parece que não compram muitos produtos, são só bolsonaristas. Então, o bem Glória são produtos que estão sendo boicotados e a mídia está divulgando muito. Na Argentina, o Javier Milei, ele viaja de avião comercial e ele é aplaudido. E isso que ele tomou decisões
que realmente estão afetando a economia, mas é para ajeitar. Ele pegou o país da esquerda com uma inflação de 140% ao ano. Mas parece, por isso que ele é chamado o Bolsonaro da Argentina. Aqui o Bolsonaro, a aviação já tem que deixar a empresa, já tem que deixar um banco vago para as pessoas tirarem foto junto a ele. E lá no maior celeiro, em Maceió, nas Alagoas, maior celeiro da esquerda que eles dizem, o Bolsonaro foi passar a virada do ano lá e o Natal, e ele é popstar, não tem descanso. E por sorte, nem poderia. A Michele não foi com ele, ficou em Brasília, na sua residência. E a imprensa criticou. Mas não tem. Ele já passa trabalho com a segurança que ele tem, as pessoas quase que o esmagam. Mas esse aí é o bolsonarismo. Talvez não seja o efeito Jair Bolsonaro, seja o bolsonarismo. E lá o que causa muita antipatia ao presidente Lula e principalmente a sua esposa, a Janja, que pensa em fazê-lo famoso, mas a coisa está muito difícil. Aquele deputado, o Lindenberg Farias, também opositor ao presidente Jair Bolsonaro, agora ex-presidente, ele foi condenado pela justiça a pagar R$640 mil e ter os seus direitos políticos suspensos por 5 anos, por improbidade administrativa, por empregar 11 parentes, quando era prefeito de Nova Iguaçu. Ele havia apelado e a condenação continua mantida. Para terminar o nosso pauta livre, já que são 22 horas, o governo cortou 708 milhões do combate à criminalidade em 2024. A Lei Rouanet explodiu em 16 bilhões em 2023, antes era 2 bilhões. O presidente Lula elevou em 42% o valor de diárias que os ministros podem gastar em diárias em hotéis e pode chegar até R$900. E com isso eu só tenho que agradecer, como tudo tem início, meio e fim, o nosso programa não é diferente. Então, nesse primeiro dia de janeiro de 2024, muita felicidade tivemos e o prazer de estarem conosco. Teremos muitos e muitos programas e lá de vento em popa neste ano de 2024. Não esqueçam que lá na quarta-feira, no dia 13, estaremos aqui de novo às 21 horas e já está mantido o nosso encontro. Então, fiquem com Deus, Deus nos ajuda e nos protege. E lá na quarta estaremos novamente. Muito obrigado por estarem conosco. E aqueles que não tiveram oportunidade de interagir, mas podem assistir o programa na nossa plataforma de YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Boa noite, nessa noite quente, 25 graus, e até quarta-feira, 21 horas, aguardo vocês.